Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. E novo Meteor Highline da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Hora H do Agro. Olá, muito obrigado pela sua companhia e sintonia. Sejam todos bem-vindos a mais um Hora H do Agro. Eu sou Marcelo Matos e hoje vou estar com vocês informando sobre as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje vamos falar sobre o levantamento da Conab sobre arroz e feijão para a safra 25 e 26. Vamos trazer ainda um raio-x da cultura do amendoim no Brasil. Fique por aí, que o Hora H do Agro só está começando. Muito bem, o primeiro levantamento da Conab para a safra de grãos 25-26 indica mais um ciclo de crescimento na agricultura brasileira. A pesquisa feita pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, indica uma produção total de 354,7 milhões de toneladas de grãos para a nova safra, um volume 0,8% superior ao obtido em 24-25. Dentro desse levantamento está o arroz e o feijão, componente diário, aí são componentes diários do nosso prato lá do brasileiro. Para o arroz, a estimativa indica uma redução de 5,6% na área a ser semeada, sendo que na área irrigada a queda está prevista de 3,7%. E na sequeiro, e também a diminuição pode chegar a 12,5%. No caso do feijão, por ser uma cultura evidentemente de ciclo curto, a tendência é que a safra 25-26 seja estável. Somada às 3 safras da leguminosa, a produção está estimada em 3 milhões de toneladas. Para conversar conosco sobre essas duas culturas tão importantes, nós vamos receber agora o Denis Nunes, que é o presidente da Federação da Associação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, e o Marcelo Líders, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Feijão, Pulses e Colheitas Especiais. Sejam bem-vindos aqui à Hora H do Agro. Eu quero começar agora com o Denis e quero começar justamente te perguntando quais fatores têm impactado o setor para que esteja acontecendo essa redução diária. Seja bem-vindo. Olá, Marcelo, espectadores da Hora H. Nós esse ano estamos numa tempestade perfeita aqui, Foram várias contingências negativas que se acumularam e a gente está com um problema muito sério aqui no setor do arroz, principalmente no Rio Grande do Sul. Nós tivemos aí uma safra, que beirou os 20% a maior em relação ao ano passado. E também no Mercosul, que são os grandes produtores de arroz, nós tivemos aí 22% de aumento de produção, Seja aqui no Brasil houve um aumento na produtividade em 10%, houve um aumento na área em todo o Brasil. E o mercado internacional, com a abertura das exportações pela Índia, que é o maior produtor de arroz do planeta, jogou os preços internacionais para baixo, a super oferta aqui no Mercosul, sendo que o Brasil é o grande consumidor, no continente americano, e o nosso arroz é destinado ao continente americano, e nós também, brasileiros, somos os maiores produtores, e isso tudo fez com que, isso tudo em conjunto ainda, Marcelo, em conjunto com o crédito caro, difícil, nos colocou numa situação bem negativa aqui, na questão do arroz. Os preços hoje estão sendo trabalhados em torno de 50% dos preços do ano passado. Exatamente, daqui a pouco você retorna. Eu quero ouvir agora o Marcelo Líders, que a previsão da Conab diz que a safra deve se manter estável. Isso é positivo para o setor, que era esperado, inclusive, um aumento. Qual que é a avaliação aí, justamente, do Ibrafé? Boa tarde a todos, ao Denis, a você, Marcelo, aos ouvintes, os consumidores de arroz e feijão.
Realmente há uma expectativa de que haja uma estabilidade no volume total a ser produzido no próximo ano. O que é um pouco preocupante do ponto de vista do consumidor é que nós estamos vivendo agora, nos últimos meses, um período de preços muito baixos no feijão carioca e também no feijão preto, o que nos leva a acreditar que em algum momento esse desestímulo que acontece agora vai acabar refletindo em preços durante o ano que vem. O feijão é muito difícil você extrapolar muito mais do que a safra que está sendo plantada agora, porque uma série de fatores podem influenciar o plantio da segunda e da terceira safra, né? Então, estimar essas outras safras ainda é muito cedo. Mas aquilo que nós estamos vendo agora, do ponto de vista do mercado, do ponto de vista do produtor, é o ideal. Nós temos aí uma redução na área e uma redução, consequentemente, uma possível redução na produção do feijão preto. Isso pode ajudar a reequilibrar o preço. Havia uma expectativa dos produtores e do setor que, eventualmente, por ser um produto básico, havia a promessa da Conab e das instituições de governo que fariam uma aquisição. Depois a aquisição se tornou um prêmio de escoamento, mas ele chegou tarde demais, quando os preços já começaram a reagir um pouco no feijão preto, apesar de ainda estar bastante baixo. Exatamente, a situação bastante delicada, né? Agora, de algum fator aí, há uma exportação? Quais mercados são os mercados brasileiros? Tarifaço impactou de alguma forma, Marcelo? O tarifaço ainda está bastante confuso. Nós temos uma exportação muito pequena para os Estados Unidos, mas tínhamos uma expectativa de vir a trabalhar o mercado americano mais intensamente durante os próximos 2 anos no novo projeto com a Apex que nós temos lá, que se chama Brasil Superfoods, entre o IBRAF e a Apex e os exportadores. Então havia essa possibilidade. Os mercados que nós temos trabalhado são mercados, algumas vezes mercados novos que nós não tínhamos acesso, e mercados novos por conta muito da evolução da pesquisa no Brasil, que permitiu que os produtores tenham outras variedades de feijões e, portanto, possam atingir outros mercados. Nós estamos vindo de recordes de exportação, então, do ponto de vista do produtor, desde que ele busque informações, busque se proteger com as informações, ele pode ter sucesso no feijão e não vai precisar reduzir a área de feijão. Basta ele entender qual é a variedade que vai estar sendo incentivada ou que tenha contrato para exportação, para que ele diminua esse risco. Então, no feijão preto, nós já prevíamos uma diminuição na área e, consequentemente, na produção. Essa diminuição da primeira safra, a Conab estima em 115 mil toneladas menor, né? Então, a colheita aí do que poderia abastecer o mercado entre janeiro e março, abril, terá aí umas 100 mil toneladas a menos. Mas nós temos aí um carry-over que não está estimado, mas provavelmente ultrapasse essas 100 mil toneladas de diferença, que vai diminuir um pouco aí no início do próximo ano. O que surpreendeu esse ano foi que, apesar de nós não termos quebra na safra do México, como tivemos no ano passado, na safra americana e na safra de alguns países da América Central, ainda assim o Brasil já exportou 57 mil toneladas de feijão preto. Então, isso, do ponto de vista do consumidor que nos ouve agora, dá uma tranquilidade para o consumidor. Parece estranho, mas é a exportação que garante que o produtor volte e esteja estimulado a produzir no próximo ciclo. Se ele não tiver alternativa de negócio, aí sim diminui muito a produção e os preços disparam, né? Quanto ao recorde, ao último recorde, nós estamos aí com 360 mil toneladas exportadas esse ano, de janeiro a setembro, e tivemos fechado entre o ano agrícola, entre maio do ano passado e abril desse ano, 400 mil toneladas. É um crescimento bastante grande que vem acontecendo.
e diversificado. Nós temos pelo menos 20 variedades diferentes de feijões sendo hoje produzidas no Brasil e atendendo em alguns anos mais, em alguns anos menos, cerca de 70 países. Ainda nessa linha, falando contigo, justamente aí chamou a atenção, né, esse recorde de exportação do feijão no acumulado dos 12 meses. Internamente, a demanda tem diminuído, enfraquecido o preço, né? E, claro, daí a alternativa é a exportação, Marcelo? Sim, mas até agora havia uma preocupação do setor com a queda de consumo. Obviamente, ninguém fica satisfeito do ponto de vista de quem está fornecendo o mercado, saber que o mercado está diminuindo. Começamos a analisar quais são os motivos e entre eles surge o próprio fato da diminuição de consumo do arroz. Quando você tem menos arroz no prato, consequentemente você vai ter a possibilidade de ter menos feijão no prato. O outro ponto de vista é a questão da busca por praticidade, né? O mercado brasileiro de feijão deve migrar rapidamente, nos próximos 2, 3 anos, uma evolução muito rápida do consumo de feijões prontos. Então, o feijão preparado, seja ele enlatado, seja em um outro tipo de embalagem, né, que nós temos visto aí no mercado, é provável que ele venha a ganhar uma fatia bastante grande desse mercado e uma evolução. Mas, como eu comentei para você, havia uma preocupação com a queda de consumo em função do aspecto do ponto de vista de produção. No entanto, nos últimos meses, nós começamos a ter acesso, através de um trabalho feito, um estudo feito pela USP, com números do IBGE, de que nós conseguimos agora ter uma mensuração com esses números do que tem significado a queda de consumo de feijão na saúde do brasileiro. Então, isso acendeu todas as luzes de alerta. São 57 mil brasileiros por ano que vêm a perder a sua vida em consequência de uma má alimentação. Entre outras coisas, na má alimentação entra a diminuição do consumo de arroz e feijão. Quando a gente olha 57 mil pessoas, os cálculos levam a você ter aí uma perda de 6 pessoas, a vida de 6 pessoas por dia. Então, é muita gente que vem, por hora, é muita gente que vem perdendo a vida em consequência de diabetes, de problemas coronários, de câncer, uma série de outros efeitos de utilizar a alimentação ultraprocessada. E nós precisamos reverter isso. É isso que o setor agora está buscando fazer, reverter, buscando colocar na sociedade uma campanha que é de todos, e todos são responsáveis, né? Porque o feijão é uma causa social, o arroz e o feijão fora do prato trazem uma consequência, não é só agora de doenças, mas de perda de vidas, e essa emergência, eu acredito que, por ser uma causa social, a sociedade vai tratar de uma forma diferente. É o que nós estamos buscando fazer, colocar de pé uma campanha chamada Viva Feijão, mas que não vai trabalhar só o feijão. É o incentivo do consumo do bom e velho prato feito, né, Denis? E também, Marcelo, o bom e velho prato feito de arroz, feijão, uma proteína e uma salada. É aí que nós temos um ponto muito importante para trabalhar aí ao longo dos próximos anos. Nós perdemos o contato do Denis, mas vou continuar contigo, Marcelo. E é uma realidade isso que você coloca e é muito importante mesmo, né? Quer dizer, essa praticidade, você pegar na prateleira do supermercado, colocar lá no forno micro-ondas, abrir, então é uma situação bastante delicada. A mudança dos hábitos, essa nova geração, né? A nossa geração se acostumou, era o prato principal, era a dupla imbatível, né? Mais uma mistura, uma salada e tá tudo bem. Mas você colocou num ponto também interessante, essa questão da praticidade, do feijão já pronto, né, que ele pode ser lá embalado a vácuo, colocado lá para esquentar mais rapidamente, porque a gente sabe que a panela de pressão tem que ser utilizada, tem um certo tempo, tem aquele tempero e tudo mais. Quer dizer, você está colocando que nós vamos ter alternativas praticamente prontas, mais saudáveis, seria isso? Sim, porque o que o consumidor muitas vezes tem um pouco de receio é que o feijão pronto tenha aditivos, conservantes, né?
Mas a tecnologia dos alimentos conseguiu, sem alterar, ele está somente cozido. Você tem essas alternativas hoje no mercado. Mas o que acontece? O que nós temos percebido é que a maioria das empresas que têm o feijão no seu portfólio de oferta, ela também tem outros produtos e acaba não colocando foco de um marketing mais agressivo nesse feijão pronto. Então, é provável que nós tenhamos aí um foco cada vez maior na divulgação, redes sociais e tudo aquilo que nós conseguirmos acessar e, quem sabe, uma estruturada campanha para o aumento de consumo vai passar pela conscientização da população que, se o problema é praticidade, ela tem esses feijões em embalagens a vácuo, por exemplo, que vão aí numa água quente e você já tem ele pronto, preparado, pronto para o teu consumo. Um outro fato que tem que chamar atenção cada vez mais, e aproveito aqui também, Marcelo, é que há alguns anos nós tínhamos uma certa demora para preparar o feijão porque nós tínhamos estoques de Conab, às vezes de 2, 3, 4, 5 anos. Então, óbvio que esse feijão demorava mais para cozinhar. Hoje, quem entrar na página do Viva Feijão vai encontrar vídeo mostrando como preparar feijão em 5 minutos. Então, uma panela de pressão, 5 minutos de fervura, abre a panela da hora que ela para de fazer o barulho da pressão e o feijão vai estar pronto. Por quê? Porque o feijão é novo, Marcelo. Nós estamos consumindo todo o feijão que nós produzimos durante o ano. Então, nós não temos um estoque de feijão do ano passado para a população consumir, que não teria nenhum problema, nenhum demérito nele, né? Nutricionalmente atenderia a necessidade, mas teria um ponto de cocção um pouco mais estendido. Então, o que nós podemos fazer como sociedade organizada é todas as entidades, nós estamos convidando todas as entidades a participarem disso, as iniciativas da sociedade civil organizada, seja como agroligadas, as mulheres ligadas do agro, Rotary e todos esses. Nós precisamos fazer uma frente, porque não é só uma questão econômica do produtor ter um problema. O problema está quantificado agora em nós consumidores, né? Eu me incluo nisso. O marketing muito bem feito da comida rápida, do refrigerante e tudo mais, cobra um preço. Você chega aos 60 anos com excesso de peso, com diabetes, com síndrome metabólica, né? E, pessoalmente, não só como presidente do IBRAF, mas como ser humano, eu vejo a necessidade de alertar as pessoas, né? De começar a fazer um trabalho nas escolas. Estou, inclusive, agora em North Dakota, nos Estados Unidos, vendo com as universidades e com as instituições o que é que eles têm feito para conseguir reverter a queda de consumo nos Estados Unidos. Consomem menos per capita e vêm perdendo o consumo. E agora estão revertendo isso também. Então, as experiências ao redor do mundo mostram que é não só possível, quanto necessário. Está sendo incentivado por FAO e outras instituições que nós tenhamos aí projetos, né, que resgatem o consumo de feijão justamente por isso. Além do que, é a menor demanda de recursos naturais por quilo de proteína entregue. Então, você consome menos água para produzir essa proteína e todos os recursos, enfim. Então, é uma corrente do bem, Marcelo, que nós estamos. E o consumidor faz bem em se informar sobre isso, buscar essas alternativas de preparo rápido e também outras que enriqueçam a sua cultura a respeito do feijão, né? É motivo de orgulho para nós brasileiros ter o feijão ou arroz, né? O prato feito do brasileiro. É maravilhoso esse prato feito. Sem dúvida, uma dupla imbatível. Marcelo Líderes, presidente da IBRAF, conversando conosco aí e ressaltando todos os benefícios e, é claro, também todo esse setor que é tão importante. Marcelo, até a próxima aqui na sua participação no Hora H do Agro. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço e bom feijão para todos. Exatamente. Muito bem, vamos dar sequência aqui no Hora H do Agro, porque superalimento e alternativa de lucro. Vamos conhecer agora o potencial da cultura do amendoim e como a produção está mudando o mercado agrícola brasileiro. Reportagem agora do David de Tarso.
Rico em proteínas, vitaminas, aminoácidos e gorduras insaturadas, sendo considerado um aliado da saúde e da nutrição humana, o amendoim é amplamente utilizado pela indústria alimentícia na produção de óleos, manteiga, farinha, pasta, paçoca, pé de moleque, torrone, salgadinhos, entre outros produtos destinados aos mais diferentes mercados. E com todo esse potencial, a empresa Kras Brasil atua na multiplicação das sementes para que os produtores rurais desse grão tenham mais oferta nas variedades de plantio e consigam índices de germinação maiores. Rodrigo Estreva Chitarelli, fundador e diretor-presidente da organização, destaca que ela tem crescido justamente como uma alternativa da soja que tem sofrido com desvalorizações. A soja vem caindo muito de preço nos últimos anos e o amendoim é um produto que, apesar de ser um grão, ele não é uma commodity. Então, ele é um produto que ele tem um preço, né, mais negociado, não é um preço que sofre muito com as oscilações como é uma soja. Tá? Por isso, o produtor viu, né, nos últimos anos, o amendoim com um preço alto na saca, viu com bons olhos a produção, aumentar o plantio, a área plantada do amendoim, até porque nós temos áreas disponíveis para plantar e o Brasil ainda é um consumidor muito, assim, com menor volume frente aos outros países do mundo. Então é um mercado que tende a crescer muito, é um mercado que tende a absorver muito essa proteína, né, que é o amendoim, e por isso que a gente viu que os últimos anos a área plantada vem aumentando de 15%, 20%, 25%. São Paulo é o maior produtor nacional, responsável por cerca de 86% da produção do país e principal exportador da leguminosa. O estado produz, em média, mais de 700 mil toneladas por ano. As principais regiões produtoras são os municípios de Tupã, com 13,6%, Marília e Jaboticabal, com pouco mais de 12% em ambas as cidades. Segundo estimativas da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, a produção de amendoim da safra 2024-2025 no Brasil deve atingir 1,18 milhão de toneladas, representando um aumento de 60,3% em relação à safra anterior. Esse aumento é explicado pela expansão de área cultivada de 10% e pela elevação de produtividade de 47%. A nossa cidade, que a gente produz, né, Itaju, no interior de São Paulo, ela produzia vários outros produtos, melancia, sorgo, girassol, soja, de tudo, né? E quando nós começamos a entrar nessa parte da originação, de fomentar o produtor, se você for na região, você vê que realmente ela tornou uma cidade voltada muito para o amendoim. Tem um valor agregado mais alto, nós somos um dos grandes consumidores do amendoim, então, ou seja, o produtor tem essa garantia, né, que ele vai colher e tem aonde entregar o produto. Nós sempre honramos com nossos pagamentos com os produtores também. Lógico, com um preço de mercado, essa última safra, devido a ter ocorrido megas safras ao redor do mundo, o preço ficou mais baixo. Então, ou seja, o produtor não teve um resultado esperado. Mas é uma cultura que está sempre entre os preços maiores. Se ela caiu ela, mas caiu as demais leguminosas ou outros produtos também. De acordo com a consultoria de agronegócios do Itaú BBA, cerca de 75% da produção total é destinada à exportação, predominantemente na forma de grãos e óleo. O Brasil é o segundo maior exportador global de óleo de amendoim, atrás apenas da Índia, conforme conta a pesquisadora da Embrapa, coordenadora do Programa de Melhoramento do Alimento, Thaís Suassuna. O Brasil exporta para mais de 50 países. Países com diferentes requisitos com relação ao tipo de amendoim, à qualidade. O principal importador de amendoins em grãos do Brasil, nos últimos 2 anos, foi a China, mas também a Rússia tem sido um grande importador de amendoim do Brasil.
A Argélia também é um mercado importante. E aí na parte de países que exigem mais qualidade, mas também remuneram melhor, tem a União Europeia como um todo, o Japão. Então é muito diversificado. Esse movimento todo da cadeia produtiva, que resultou em maior produtividade e qualidade, tem sido reconhecida no mercado internacional e as exportações seguem sendo feitas com volumes consideráveis mesmo esse ano. Ainda segundo a pesquisadora, fruto desse crescimento das exportações é a alta qualidade do que é produzido no nosso país. Teve um aumento expressivo de produção nos últimos 20 anos, em função de mudanças no tipo de cultivar utilizada. Mudou o tipo de amendoim semeado, que era o tipo tatu, com película vermelha, de ciclo curto, para o tipo runner, de película de cor creme ou rosada, de ciclo mais longo, com maior potencial produtivo e também maior qualidade, maior rendimento na indústria, maior potencial produtivo. Além disso, teve muitas melhorias no cultivo, como a mecanização de todas as etapas do cultivo, incluindo a colheita, uso de fertilizantes, melhor manejo de doenças. Todo esse conjunto resultou em ganhos de produtividade e de qualidade. Outra mudança significativa, de acordo com a pesquisadora, foi a adoção de cultivares com alto teor de ácido leico, que é um dos componentes do óleo de amendoim. Essa mudança confere uma qualidade elevadíssima do óleo de amendoim, comparável ao azeite de oliva. E confere uma vida longa de prateleira para os produtos com amendoim em sua composição. Então, toda a indústria de alimentos do Brasil e também os principais mercados importadores preferem esse tipo de amendoim alto-oleico, porque o produto, depois de processado, embalado, ele tem uma melhor qualidade enquanto fica à disposição do consumidor. O amendoim é a quarta oleaginosa mais cultivada do mundo e tem sido adotado por diversos produtores como cultura de rotação nas renovações de canaviais, especialmente em São Paulo, que se beneficia do clima favorável e do solo fértil. Ele é ideal para a rotação da cana porque ele consegue nitrogenizar o solo. Isso é muito importante para reformar essa área da cana. O amendoim ficava muito restrito no estado de São Paulo. Há 2, 3 anos atrás, o amendoim chegou a representar no estado de São Paulo um percentual de 92%. Hoje, esse percentual já reduziu porque outros estados já começaram a plantar mais amendoim, como é o caso de Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas, Paraná, Tocantins. Então, começou a pulverizar, mas ainda muito concentrado na região de São Paulo, muito em virtude também da rotação da cana-de-açúcar. O amendoim é uma cultura que você tem que ter rotação. Ela satura muito o solo, por mais que se você plantar na mesma área por mais de 3 vezes, por mais de 3 safras. Apesar do crescimento, as últimas 2 safras não foram fáceis para os produtores do grão que sofreram com adversidades climáticas. O amendoim é uma cultura de clima quente, cuja semeadura ocorre no início da estação chuvosa para que ele cresça durante os meses mais úmidos e quentes. A colheita é realizada quando as plantas estão maduras e as vagens secas, exigindo muito ainda de mão de obra manual devido à fragilidade do produto. Nos 2 últimos anos teve um estresse hídrico, uma falta de chuva, que atrapalhou muito o produtor sofreu muito com isso, com a falta de chuvas pulverizadas. Dentro de uma mesma cidade, chovia em uma certa área e não chovia numa outra área. E isso prejudicou o produtor já na safra retrasada e na safra passada. Estava tudo indo muito bem, mas no final, faltando uns 40 dias para colher, teve um estresse hídrico em São Paulo, principalmente, que é onde está 85% do amendoim nacional, e o produtor teve novamente um prejuízo aí na sua colheita.
Outro ponto que deve ser destacado é quanto ao tarifaço dos Estados Unidos, que, em vez de atrapalhar, acabou beneficiando a cadeia do amendoim no Brasil, ainda que indiretamente, como explica o vice-presidente da Associação Brasileira de Amendoim, Pablo Rivera. O tarifaço nos beneficiou, né? Porque China, que hoje é o principal comprador não só de óleo, como de grãos também de amendoim do Brasil, este ano se tornou o principal comprador, compra um volume significativo dos Estados Unidos todo ano, né, para a produção de óleo, e esse volume são aproximadamente 300 mil toneladas de amendoim casca por ano dos Estados Unidos, e por conta dessa guerra comercial acabou comprando de outras origens, né, como o nosso. Mas a intenção é fazer crescer o mercado interno quanto ao consumo de amendoim. O que nós temos que explorar mais aqui é o mercado interno, né? Quando países como Estados Unidos consomem 6 quilos per capita, China 13 quilos per capita, aqui no Brasil nós consumimos 1,4 quilos per capita. Então nós observamos que sim, podemos crescer ainda muito mais na exportação, mas que temos um dever de casa que é promocionar mais o consumo de amendoim no mercado interno. As projeções para o futuro em relação ao setor são de crescimento de 10% ao ano de área plantada no Brasil, segundo a Abecs. E nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre o desenvolvimento da cultura do trigo no Brasil. Não saia daí, fique aqui conosco no Hora H do Agro. Hora H do Agro. Gigante, hein? Tá gostando? Muito, mas rapaz, tem um negócio engraçado acontecendo toda vez que eu dirijo. O quê? Sobe aí. Olha isso. Depois que eu te conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio, saudade, meteoro da paixão. Volkswagen Meteor, pense gigante. Muita gente acredita que a aposentadoria está garantida e a tranquilidade vai vir no futuro. Mas a verdade é que depender apenas do INSS significa viver com pouco, contando moedas para pagar contas e remédios. A boa notícia é que existe outro caminho: aprender a se organizar financeiramente e investir de forma inteligente, mesmo começando do zero. E é isso que eu vou mostrar no workshop exclusivo O Fim da Aposentadoria, nos dias 27, 28 e 29 de outubro. Serão 3 noites ao vivo no Zoom comigo para você entender sua situação atual, descobrir os tipos de investimentos, encontrar o seu perfil de investidor e aprender a investir com segurança para nunca mais depender de governo, banco ou sorte. Garanta já sua vaga na Niu Cursos, niucursos.com.br. Vai, Torinho! Nunca foi tão fácil levar um Volvo para a garagem. Chegou o Volvo Car Consórcio. Com ele, você conquista seu 0 km sem juros e sem entrada. Com créditos a partir de 300 mil em até 60 meses. E a taxa administrativa de 10%, a menor do mercado. Até 320 contemplações já nos primeiros 2 anos. Volvo Car Consórcio. Um caminho seguro em direção ao carro dos seus sonhos. Visite uma concessionária ou acesse volvocarconsórcio.com.br. Essa semana, Pati Leone nos leva para o Sergipe. Aqui os passeios são sempre de natureza. Com um passeio de catamarã por ilhas de água mista. Tô animada e já logo cedo, ó. Muita cultura, tradições e sabores únicos da culinária sergipana. O caranguejo é calórico? Não. É ótimo, porque assim, você demora pra comer uma coisa que não engorda. Fala pronta, comigo, Pati Leone, hoje, 2 da tarde, na Jovem Pan News. Hora H do Agro. Muito bem, estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. Muito bem, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio,
se reuniram na última quinta-feira com o objetivo de tentar abrir caminhos para uma negociação de Lula sobre o tarifaço. Para falar conosco aí justamente desse encontro, fazer uma análise, estamos aqui recebendo, um prazer recebê-lo, economista e comentarista aqui da Jovem Pan, o Alan Gani. Alan, a primeira impressão que ficou é aquela seguinte, né? Houve a discussão de questões econômicas e as políticas, nem essas questões políticas não devem ser discutidas e não haverá espaço para isso, Gani? Olha só, Matos, um olá aqui para toda a nossa audiência, para você em especial, mas eu vejo que num primeiro momento é uma notícia favorável para o agro, para o governo, porque essa reunião ficou apenas no campo econômico, ou seja, a discussão tarifária, não entrou a questão política. Entrando a questão política seria um complicador nessa negociação com o governo, porque o governo não tem muito o que fazer. Como é que o governo vai mudar uma decisão de uma outra esfera de poder que não é a dele, da esfera do Poder Judiciário, do Supremo, não tem o que fazer. Então, num primeiro momento, aparentemente, a gente sabe que tudo pode mudar, enfim, é uma notícia positiva porque se ateve apenas ao campo econômico. No campo do agro, lá, Alan, é o seguinte, os produtores norte-americanos estão reclamando, né? Evidentemente, a gente sabe que há uma pressão também dos empresários e também produtores norte-americanos em relação às medidas que o presidente Trump ele faz. E o Brasil tem se dado bem nesse sentido? Tem, em certo sentido, tem se dado bem, porque, veja, apesar da queda das exportações para os Estados Unidos, uma queda bastante significativa, o Brasil conseguiu contornar exportando para outros mercados. Então, a curto prazo, né, a gente conseguiu basicamente sair no 0 a 0 até com saldo ligeiramente positivo. Houve aumento das exportações comparativamente ao ano passado. É claro que poderia estar numa situação ainda melhor se não fosse as tarifas protecionistas. Mas isso mostra também, Matos, que a tarifa protecionista não significa que é o país mais forte, no caso dos Estados Unidos, que ganha da gente, né? Mas também eles saem prejudicados, até porque o nosso agro é muito forte. E aí, quando a gente fala de diminuição de exportação de café, e significa que é preço chegando mais caro lá nos Estados Unidos, ou carne, ou outros itens agrícolas, isso atinge a mesa lá do consumidor norte-americano. E é claro que há um impacto muito direto e acaba tendo aí uma grande reclamação por parte dos consumidores, grande pressão também dos empresários importadores em cima do presidente Donald Trump. É aquilo que você falou, a soja não é vendida, daí o Brasil vende para a China. Quer dizer, então, agora, muito tem se falado sobre química. Você acredita em química? Você era bom de química lá na escola, Gani? Olha, eu tive momentos, né? Então, assim, primeiro colegial, né? Hoje é ensino médio. Eu não ia tão bem, depois no segundo fui bem e oscilava bastante volátil. Agora, essa química aí eu vejo que é muito mais uma Lula retórica entre Lula e Trump, né? Agora, geopolítica eu ia bem, viu? Então eu vejo que é muito mais uma retórica entre eles, né? Olha, tem uma química aqui entre a gente. No final das contas, nessa mesa de negociação, é claro que tem a questão tarifária, o que o Brasil pode oferecer para os Estados Unidos, e aí eu acho que é um ponto bastante interessante, Matos, que é a questão das terras raras. Os Estados Unidos hoje estão na mão da China. Por quê? Porque a China tem 70% da produção desses minerais super importantes, tem a maior reserva mundial e 90% do refino. Só para você ter uma ideia, 2/3 da indústria americana utilizam a tal das terras raras. Então é muito importante. E aí entra o Brasil. O Brasil tem grandes reservas de terras raras, está entre os 3 primeiros em termos de reservas, só que a gente não tem nem capacidade de produção nem de refino. Poderia ter uma parceria com os Estados Unidos, que seria uma relação ganha-ganha muito interessante, e aí, em contrapartida, a redução das tarifas protecionistas. Ou seja, deve prevalecer, muito se questiona o Donald Trump, mas o pragmatismo econômico, no final das contas, né, é o que prevalece, né? Quer dizer, se os Estados Unidos fizerem uma conta e for vantajoso, eles vão, evidentemente, reatar as relações aí mais diretas com o Brasil. Com certeza, né? Aliás, a gente tem que entender o seguinte, quando a gente fala do governo dos Estados Unidos, quando a gente fala de Donald Trump, por mais que ele tenha uma simpatia
por Jair Bolsonaro, ele também está defendendo os interesses dos Estados Unidos. Ele não está defendendo o Bolsonaro simplesmente por altruísmo, não significa isso, mas porque é interessante para ele, coloca no pacote, mas, sobretudo, ele está defendendo os interesses dos Estados Unidos. E o Trump é muito racional, muito pragmático. Então, se ele entender que nessa negociação com o Brasil, os Estados Unidos podem tirar vantagem, e aí talvez uma vantagem concreta, seria uma abertura maior comercial do Brasil, o Brasil oferecer isso para os Estados Unidos, mas também a questão das terras raras, aí provavelmente pode sair um acordo. Alan Gani, muito obrigado pela sua participação aqui no Hora H do Agro. Muito obrigado, eu que agradeço, um abraço especial a toda a audiência. Muito bem, vamos dar sequência então aqui o Hora H do Agro, porque o tarifaço e os rumos do agro estiveram no centro dos debates em evento promovido pelo Grupo LIDE. A reportagem agora do Daniel Lian. Exportadores brasileiros ligados ao agro confiam nas negociações com os Estados Unidos para a retomada do fluxo comercial. O presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, Roberto Perosa, afirma que esse movimento é importante para o mercado. Os Estados Unidos têm uma alta demanda e nós temos a condição de atender essa demanda. Então é uma relação ganha-ganha entre os Estados Unidos e o Brasil, que a gente precisa que sejam destravadas as questões políticas para que o fluxo comercial retome. Outro setor que figura no topo das prioridades é o do café, cujo tarifaço impactou diretamente na inflação norte-americana. Marcos Matos, CEO do Secafé, vê com bons olhos as tratativas. Um otimismo com prudência. A gente sabe que tem muitos assuntos na mesa, a gente espera um bom senso. A inflação do café em agosto foi 9 vezes superior à inflação média dos Estados Unidos e tende a continuar pelas incertezas no mercado. Estamos vendo as cotações internacionais. Então, isso é um estímulo para que as autoridades revejam as tarifas contra o Brasil. O head do LIDE Agronegócio, Francisco Maturro, diz que é preciso objetividade. A gente tem expectativa, mas também tem esperanças, né? Eu lembro sempre que países não têm amigos, países têm interesses. Os Estados Unidos têm interesse no Brasil, nós temos interesse nos Estados Unidos, e isso em algum momento vai se ajustar. Quando a gente tira a ideologia, tira os interesses pessoais, as coisas vão fluir. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, André Rocha, indica a necessidade de se chegar a um meio termo. O principal é, com muito equilíbrio, com muita sensatez, procurar fechar um acordo. Acho que a economia sofre, por mais que nós tenhamos aí uma gama de produtos que já foram excluídos, né? O caminho do entendimento passa pelas mãos da diplomacia brasileira. O desafio agora é convencer os norte-americanos a separarem o aspecto político do comercial. Para o ex-governador de São Paulo, João Dória, é preciso afastar as questões ideológicas. É importante que o diapasão, a temática, se mantenha do ponto de vista técnico, sem entrar na questão política. Porque a questão política, ideológica, partidária, pode retardar decisões que reduzam as tarifas elevadas, injustas, diga-se, que foram impostas pelo governo Donald Trump ao Brasil. Ele acrescenta que esse é um bom momento para acelerar diálogos e ampliar a busca por novos mercados. Uma visão de que nós não podemos imaginar que somos superiores, maiores ou melhores do que ninguém, até porque não somos. Nós precisamos ter um diálogo construtivo com os Estados Unidos, com a União Europeia, com a Índia, com o Médio Oriente, mas fazê-lo de maneira técnica. Dória acrescenta que se ambas as partes tiverem juízo, o resultado da conversação poderá ser muito positivo. Dando sequência, a consultoria StoneX revisou para cima a projeção para a produção brasileira de trigo 25-26. Agora são esperadas 7,5 milhões de toneladas. Essa alta foi puxada por uma melhora na produtividade no sul do país. O volume é 2% maior que a última estimativa. E para falar conosco sobre esses dados, recebemos agora o Jonathan Pinheiro, que é o consultor de gestão de riscos de trigo da StoneX. Bem-vindo à Hora H do Agro, Jonathan. Olá, Marcelo. Olá a todos que nos acompanham. Foi um prazer contribuir. Prazer é nosso. Qual região do país é justamente a principal responsável pela revisão positiva da produtividade?
Como você falou, né, a região sul continua sendo o centro produtor do país, né? A gente tem o foco sempre nos 3 estados do sul, Paraná e Rio Grande do Sul, com o maior destaque. Hoje a gente fala em torno de 83% a 84% da produção nacional focada em Paraná e Rio Grande do Sul, basicamente, né? As outras regiões têm crescido de representatividade. Ao longo dos últimos anos, a gente já fala em mais de 1 milhão de toneladas fora do sul do Brasil, fora do sul da região sul, né? Mas ainda assim a gente tem a região sul sendo o principal ponto na mudança quando a gente fala em produção. Essa safra a gente tem como resultado de algumas frustrações nos últimos anos, uma redução diária muito importante, bastante representativa, porém os rendimentos têm sido muito bons. A gente vê um clima, inclusive, surpreendendo, melhorando as expectativas e nos levando aí a esse reajuste, então, no potencial de safra um pouquinho para cima. Agora, Jonathan, apesar da área plantada ter diminuído, né, como a produção de trigo, então, 25-26, se compara justamente à safra anterior, 24-25? Quase todos os estados estão com um aumento de produção, justamente pelos rendimentos maiores. Somente o Rio Grande do Sul, que teve uma queda de área bastante significativa, de 20% até 30%, dependendo de algumas fontes, consideram aí uma redução bem significativa, né, que mesmo com rendimentos melhores, ainda assim não supera a produção do ano passado. Então, a nível nacional, a gente tem uma estabilidade, 7,6 milhões no ano passado, 7,5 nesse ano, não é uma diferença tão expressiva assim, né? No Rio Grande do Sul, a gente tem uma pequena diferença, um pouco mais, 300, 400 mil toneladas de diferença a menos em relação ao ano passado, mas demais estados, ainda que com redução de área, estamos falando de um crescimento de produção. O clima realmente ajudou bastante, foi bastante favorável para os rendimentos, e até mesmo no Rio Grande do Sul. Os rendimentos foram também melhores, mas a área teve uma queda muito expressiva, acabou não compensando esses rendimentos maiores para uma produção equivalente à do ano passado. Mas ainda assim, se olharmos na média dos últimos anos, a gente está falando de uma produção aí bem dentro das expectativas, bem dentro do potencial que o Brasil tem. Já chegamos a produzir 11 milhões no ano excepcional de 2022. Alguns agrônomos têm falado que o cenário de clima é muito positivo, muito semelhante a 2022. Se tivéssemos uma área maior, provavelmente estaríamos falando num potencial de safra muito parecido a esse. Quer dizer, né, a cultura do trigo tem se expandido aí no Brasil. Nós temos visto, inclusive, os esforços da Embrapa, por exemplo, né, para promover o trigo no Cerrado. O que a gente pode esperar, então, para o futuro dessa cultura no Brasil? O Cerrado tem uma perspectiva bastante positiva. A gente tem mudanças, inclusive, importantes na cadeia do trigo como um todo, com a gradual mudança que nós temos na questão tarifária hoje, no comércio interno do Brasil. Isso pode incentivar bastante ao longo dos próximos anos a produção na região centro-oeste, e a gente já vê pesquisas evoluindo bastante nessa região, e os fatores econômicos possibilitando, a gente consegue ver um futuro de crescimento bastante representativo da produção nessa região, sim. Agora, Jonathan, nós somos ainda muito dependentes, né, de trigo importado, a gente sabe disso, quando tem lá o aumento de dólar, como tem também quebras nos países vizinhos. De fato, qual que é a proporção hoje nacional e a dependência internacional? Hoje é praticamente 50%, né? A gente fala em 7,5 milhões de produção, com uma importação estimada em torno de 6,3, 6,5 milhões de toneladas, um consumo interno que varia aí de 12 até 13 milhões de toneladas por ano, né? Então, a gente tem uma necessidade ainda muito grande, sim, de importações, a Argentina sendo a nossa grande fornecedora, né? E também pesando bastante sobre as nossas cotações e acabando que isso vem sendo um impacto bastante importante até para o produtor, sendo até um estímulo para o produtor nos últimos anos com uma grande oferta, né? Mas de fato, o Brasil tem capacidade para produzir mais, e que tem faltado, na verdade, um pouco mais dos estímulos econômicos e a rentabilidade da cultura, né? A gente falou até da Embrapa, né? Quer dizer, a produção está muito vinculada ao clima mesmo, quer dizer, não dá para plantar trigo em qualquer lugar, quer dizer, isso também é um limitador aqui para o Brasil? Com certeza é uma dificuldade, né?
mas a gente tem crescido muito nesse quesito, então a gente vê pesquisas avançando bastante, não só aqui no Brasil, mas a gente vê que, por exemplo, o trigo do Cerrado, o trigo de Goiás, é um trigo de excelência. A gente vê algumas fontes colocando até como um trigo melhor do que o argentino em questão de qualidade. Então, é um trigo que poderá, ao longo dos próximos anos e com o crescimento de área, servir e atender não só a região sul, a região sudeste, como a região nordeste, que são regiões de grande percentual de importação. A região nordeste praticamente não trabalha com trigo nacional, só com trigo importado. Hoje, até por questões tarifárias também, a gente tem dificuldades de escoar um trigo do Rio Grande do Sul, por exemplo, para o Nordeste. É mais barato o Nordeste comprar um trigo argentino, mas se tivermos algumas mudanças nesse pedido também, isso pode incentivar muito o crescimento no Cerrado. Mas questões de qualidade e até de clima, eu vejo hoje com bastante otimismo a gente tendo possibilidade de aumentar essa área sim. A gente tem avançado muito nesse cenário. A questão financeira pesa também, né? Vocês fazem a conta, evidentemente. Tá valendo a pena, está compensando? Tem a projeção de valer muito a pena ainda? Quando a gente olha hoje para o trigo, não é tão fácil essa conta, né? Realmente os custos estão elevados. Mas quando a gente pensa na lavoura como uma empresa e como um ano todo, a gente vê que o trigo traz diversos benefícios, por exemplo, para a soja no verão, com um aumento bastante expressivo de rendimentos. E colocando isso na conta, hoje o trigo ainda é uma cultura bastante interessante para o produtor, né? Então, mesmo que o trigo esteja com um preço mais baixo, relativamente mais baixo em relação a anos anteriores, em relação à média dos últimos anos, quando a gente pensa na lavoura como uma empresa, como um ano todo, a gente vê que ainda existem estímulos interessantes para a cultura. Jonathan Pinheiro, muito obrigado pela sua participação aqui na Hora H do Agro. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima, Marcelo. Foi um prazer. Abração. Vamos mudar de assunto agora porque vamos falar sobre a previsão do tempo para os próximos dias. Esse é mais um Por Dentro do Clima. Por Dentro do Clima. Muito bem, vamos falar com o Marco Antônio, nosso agrometeorologista. Bem-vindo de volta aqui ao Hora H do Agro, Marco Antônio. Olá, Marcelo. Olá a todos. Uma honra novamente estar aqui. E olha, hoje com boas notícias, porque as chuvas já estão ocorrendo. A tão chegada as chuvas já está ocorrendo, meu amigo Marcelo. Uma frente então, fria já vamos começar com esse tema aí. Olha, uma nova frente fria está avançando, já provocou chuvas nesse finalzinho de semana, já sobre grande parte da região sul. Nesse momento, ela avança aí pelas regiões centrais e ao longo aí, tanto do final de semana quanto do começo dessa próxima semana, há previsões de chuvas bastante generalizadas em praticamente todo o Brasil. Há previsões que venham ocorrer chuvas bastante volumosas e isso vai dar plenas condições para o plantio ou para a continuidade do plantio da soja e até mesmo, em algumas localidades, até iniciar o plantio da soja, que já está um pouco atrasado. E essas chuvas, como em muitos locais vão ser de boa intensidade, isso vai permitir que o desenvolvimento ocorra, esse princípio de desenvolvimento aí ocorra dentro de uma normalidade. O problema todo, Marcelo, é que na sequência dessa frente fria entra uma massa de ar polar e as temperaturas despencam já nessa segunda-feira. Então, só para vocês terem uma ideia, os termômetros no sul do Brasil podem atingir valores abaixo de 10 graus. E até nas regiões mais frias de Santa Catarina, aquelas regiões serranas, as temperaturas podem ficar até abaixo de 5 graus. Então vai fazer muito frio em pleno final de outubro, ou seja, uma coisa mais atípica. Isso tudo está ligado à Laninha. E com a massa de ar polar presente ao longo dessa semana, o tempo abre novamente. E as chuvas só voltam a retornar no começo da próxima semana. Então, muita atenção aí, você produtor que está nos ouvindo agora, ou não está nos assistindo, desculpa, porque essas chuvas que estão ocorrendo agora no final de semana e começo da próxima,
pode não ter sequência. Então, avaliem bem os seus solos, avaliem bem as suas áreas, para que vocês possam soltar o plantio. Quer dizer, é boa notícia, mas ao mesmo tempo tem todo esse cenário que é preciso ser acompanhado de perto, né, Marco Antônio? Nós falamos mais cedo aqui da cultura do arroz, né? Então, quem planta o grão pode esperar aí do clima nesta safra aí. O que ele pode esperar lá no Rio Grande do Sul, grande produtor brasileiro? Olha, Marcelo e a todos, as chuvas que estão ocorrendo nas áreas de arroz, né, do Rio Grande do Sul, está dificultando o plantio. O plantio está muito atrasado em todo o Rio Grande do Sul por conta de chuvas regulares, como está chovendo quase que semanalmente e os volumes são altos. Isso está impossibilitando o rápido avanço do plantio, e olha que nós já estamos praticamente no final de outubro. Porém, há uma previsão de chuvas muito boas para toda a primavera, pelo menos até final de novembro. E com chuvas muito boas, os reservatórios e os rios, né, os mananciais, vão se manter elevados. E mesmo que venha ocorrer uma ou outra estiagem, como os modelos estão indicando, por conta da laninha, o produtor, né, o produtor de arroz vai ter plenas condições para irrigar suas lavouras, né? Então, de uma forma geral, pro arroz, as condições são maravilhosas, né? Há previsões de que seja um clima bastante favorável esse ano para a cultura do arroz, principalmente aí no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Marco Antônio, fica cada vez mais difícil mesmo. As mudanças climáticas estão efetivamente atuando no clima mesmo, quer dizer, o produtor cada vez mais tem aí variantes, né, na sua produção local, todo dia, quer dizer, a coisa está mais difícil mesmo? Não tenha dúvida, né? Não é só para o produtor, imagina para a gente que faz previsão do tempo, né, no dia a dia. Então, realmente, a gente vê isso na pele, né, que os modelos estão realmente, muitas vezes, com essa nuance, né? Então, é fato que as mudanças climáticas estão aí, esse novo padrão climático, a gente tem falado muito sobre isso, Marcelo, né? Sobre esse novo padrão climático, isso tem potencializado os extremos, né? Seja temperaturas elevadas, seja frio, como vai fazer agora nessa semana, seja secas, excesso de chuvas. Então, realmente, o produtor hoje tem que ter ciência, tem que saber que isso é um fato, né, que os microclimas estão mudando, e isso vem penalizando bastante algumas regiões, né? Porém, mesmo com todas essas mudanças climáticas, nós já vamos partir, né, estamos indo para uma nova mega safra, né, numa super safra aí. Então, sim, o produtor hoje tem que ficar ciente, utilizar cultivares e híbridos, né, com maior resistência, cuidar melhor do seu solo, ou seja, fazer perfis de solo, ter ali no solo condições químicas, físicas e biológicas adequadas, ou seja, as mudanças climáticas estão aí, porém, existem meios para mitigar todos esses efeitos, viu, Marcelo? Sem dúvida. Marco Antônio, muito obrigado aqui pela sua participação mais uma vez no Hora H do Agro. Eu que te agradeço, um grande abraço e até semana que vem. Até semana que vem. Muito bem, nosso programa fica por aqui, mas continue conectado nas nossas redes sociais e também ligado na programação da Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Um grande abraço a todos. Hora H do Agro. Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. E novo Meteor Highline da Volkswagen Caminhões e Ônibus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.